Tem gente que não apenas vive a cidade, mas faz de tudo para mostrar tudo o que ela tem de melhor, mesmo com toda a dificuldade para se comunicar por lá. O papo hoje é sobre turismo, cultura e aquele olhar que transforma todo lugar em destino. É logo depois da vinheta. Ele conhece Guarulhos como poucos e faz questão de sempre mostrar aquilo que a cidade tem de melhor. Turismólogo, professor e apaixonado por cultura, nosso convidado já foi empresário de bares e casas noturnas, deu aula em universidade, escreveu livros e até presidiu o conselho de turismo. É dele o projeto Visite Gru, que mostra nas redes sociais os cantinhos incríveis da cidade com dicas, histórias e curiosidades para quem é de Guarulhos ou quer descobrir um novo olhar sobre ela. Criou a Associação de Bares e Restaurantes, participou de projetos de memória coletiva, alertou o apresentador famoso de TV sobre a grandeza da cidade, foi 2 vezes presidente do Conselho Municipal de Turismo e há bastante tempo é a cara do Guarulhos Convention e Visitors Bureau, representando hotéis, eventos e toda a rede de turismo local. Na prática, nosso entrevistado é desses que arregaçam as mangas, puxam a conversa e ajudam a construir uma cidade mais viva, acolhedora e cheia de histórias para contar. O turismólogo Danilo Ramalho é o convidado de hoje no LupaCast. Salve, salve, minha gente amiga, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do LupaCast, o podcast da Lupa com Comunicação, onde a gente vai comunicar com quem comunica. Antes da gente começar o papo aqui com o Danilo Ramalho, eu queria lembrar você de se inscrever no canal da Lupacom no YouTube e também no Spotify, que é por onde a gente transmite esse programa, acionar o sininho de notificações para saber toda vez que tiver um novo episódio, um novo vídeo no ar. E se você ainda não segue as redes sociais da Lupacom, faça isso agora mesmo. As redes são essas, as contas são essas que estão aparecendo aqui na sua tela. Mande sua crítica, sua sugestão de pauta, a sua opinião é sempre muito, muito importante para todos nós, tá bom? Danilo Ramalho, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, é um prazer te receber. Que isso, prazer é meu, Paulo. Tantos anos aí, né, nessa caminhada por Guarulhos, tantos encontros. Sim. É uma honra estar aqui com você. Legal, uma honra é nossa. Danilo, eu queria começar do começo, eu queria que você me falasse o que te levou a cursar turismo. Olha, dá uma boa história, né, porque a gente sai do colegial, não tem ideia do que fazer, né? Eu era aquela pessoa que foi atrás de tudo. Fiz teste vocacional, fiz mapa astral, fiz entrevista, fiz tudo. E até no mapa astral deu turismo, foi engraçado. Mas uma vez eu fiz uma viagem com a minha família pro México, numa cidade histórica. Tá. Eu não esqueço ela até hoje, chama Chichén Itzá. E a gente fez aquela viagem e tudo que aconteceu naquela viagem, o guia mostrando a história do local, tal, eu sei até hoje. Aquilo me marcou. Falei, olha que legal o turismo, tal. E eu comecei a pesquisar na época. Eu comecei a fazer um colegial, fiz um colegial técnico em turismo. Aí eu já fui apresentado à história da arte, ao mercado de turismo. E aí eu fui ver que era um curso que estava em alta. Quando eu fiz, era um curso super concorrido, era uma carreira legal. E entrei, e acabei gostando, tal. Porque o turismo ele mexe com muitas competências, né? Ele tem desde a área de comunicação, marketing, tem a área de meio ambiente, tem a área de gestão, tem a área pública, urbanismo, que são áreas que eu gosto. Então, tive um pouquinho de tudo. Você vira um especialista de nada, né? Mas você entende um pouquinho de tudo. Então, me encanta. E o turismo tem essa coisa. Meu irmão é médico, trabalha no hospital. Eu detesto ir em hospital, eu não aguento, eu chego lá, eu passo mal, eu não gosto. Eu quero estar com as pessoas no seu melhor momento, feliz e tal. Então, o turismo proporciona isso. Sim. Aí foi o caminho. O turismo, tem muita gente que acha que é só lazer, né? Assim, o senso comum leva a essa percepção, mas ele é uma ferramenta de desenvolvimento social mesmo, econômico, né? Para o resto da vida, vamos falar, você é turista, você fez uma facudadezinha, né? O preconceito ele vai existir para sempre. Agora, é uma das grandes carreiras, né? Turismo é uma das terceira atividade econômica do mundo. Sim. Né? Então, o que emprega de gente, o que move, né? Às vezes o pessoal não percebe porque o Brasil ainda é tímido no turismo. Sim. Mas o turismo é uma força dos maiores encontros humanos, né? Dos maiores movimentos. O mercado de eventos de negócios, ele só perde para a indústria, ele até é maior que a indústria automobilística. Ele só perde a de petróleo, a de mídia. Então, é uma grande indústria, com muita oportunidade. Sim. Né? Ele não é uma carreira de... Você tem carreiras que tem muito emprego, né? Sim. Né? Que é fácil você se empregar. Não, o turismo ele tem muita oportunidade de trabalho. Você tem muito por empreender no turismo.
E eu tive sorte que eu fiz uma faculdade, eu estudei na Embi Morumbi, que era uma faculdade muito focada no empreendedorismo. Uhum. Então eu saí de lá com essa mente que eu tenho que empreender, que eu tenho que criar. Né? Porque se eu for depender das áreas, né? Áreas de transportes, hotelaria, agência, é realmente muito restrito. Danilo, você nasceu em Guarulhos, né? Mais precisamente no Hospital Pio XII, né? É isso aí. Como a gente conversou um pouco antes de estar gravando aqui. Hoje é o Hospital da Unimed Guarulhos. Você nasceu aqui em Guarulhos e você vive uma história de amor com a cidade bastante motivadora, assim, de ver o quanto que você defende a cidade e divulga a cidade. Qual foi o momento em que você percebeu que você tinha que fazer, que você tinha que divulgar Guarulhos, tinha que mostrar o que Guarulhos tem de bom? Qual foi esse momento, essa virada de chave para você? Perfeito. Você sabe que a gente estuda isso na faculdade, né? Uhum. A gente estuda o turismo, a gente estuda a relação da história com as pessoas, a relação da autenticidade de um destino. E eu sempre estudei fora de Guarulhos. Eu estudei algumas cidades do interior quando eu estava na faculdade. Eu visitei algumas cidades. Eu queria aprender na prática como que era. Mas eu nunca tinha olhado para Guarulhos. Eu nunca tive esse mesmo olhar. E é um olhar normal. Quando você vai para uma cidadezinha, você vai viajar, cidade turística. Você vai lá, você vai visitar a igrejinha, você vai visitar o museu, você vai visitar o centro histórico. E aí, uma hora você percebe que Guarulhos tem igrejinha, tem o museu, tem o centro histórico. Então, tudo está aqui. Talvez não está bem interpretado. Tá. Né? Mas o meu movimento, ele começou quando eu tinha um bar. Eu tive um bar ali na Vila Galvão. E esse bar chamava H. Tá. Era fazer uma horinha, fazer um Hzão. Hzão é da nossa época, né? Fazer um H. E era H de história. Eu, no cardápio do bar, eu contava historinhas assim da região. E um dia eu tive a visita lá do Elmi, o historiador. Ele foi lá no bar, depois o Tiago. Não, o Elmi que escreveu Guarulhos Tem História, o Tiago Guerra que escreveu a história do Secap, a gente começou a bater um papo. Aí ele falou, eu escrevi um livro sobre Guarulhos. Aí eu comecei a me aprofundar, eu já tinha lido alguns livros sobre Guarulhos. Mas eu não conhecia o Guarulhos Tem História. E aquilo me chocou demais, né? Da importância que Guarulhos teve no ciclo do ouro. Né? A partir daquele momento, quando eu estava no bar, eu comecei a participar do Conselho Municipal de Turismo, do Contur. Eu falei, vou ver o que tem de turismo aqui na cidade. E o Contur, eu tô lá, tô mais de 15 anos no Contur. E no Contur, eu fui visitando a cidade, eu fui conhecendo a cidade, eu fui andando a cidade. A gente conhece a cidade, né? A gente vive aqui, às vezes de participação política, né? Da minha família, que também é de políticos, a gente rodava essa cidade em vários bairros. Mas pelo Contur você vai conhecendo história, você vai vendo significado. Eu falei, caramba, é isso que está faltando. Né? E tem um livro também muito interessante do professor Carlos José Ferreira, que é Identidade Urbana e Globalização. Que ele explica por que o guarulhense não valoriza Guarulhos. Tá. Então a tese de mestrado dele, ele disserta sobre isso. Aí foi outro insight que eu tive. Então, da minha carreira, quando eu cheguei até o Convention, né? E um dos objetivos do Convention é divulgar o turismo, é fazer o advocacy da cidade, é mostrar as coisas, os atributos legais. Você vê que faz todo sentido as pessoas gostarem do destino, amarem o seu local. A gente só vai ser bem divulgado no turismo quando as próprias pessoas, quando você tem um frentista falando e tal. Você não pode chegar num lugar que tem pra fazer, não tem nada. Essa cidade é horrível. Não vai funcionar. Agora, quando está todo mundo motivado para o turismo, a coisa acontece. Então, parte do meu trabalho é convencer as pessoas. Né? E não é difícil. Não é difícil. Falta conhecimento, talvez. Exatamente. A linha é essa. Né? A gente só ama aquilo que a gente conhece. Quando as pessoas passam a ter consciência, né, do que é a história da cidade. A gente tem uma história bonita. A gente não deu errado, Paulo. Eu brigo aqui, pessoal. Poxa, Guarulhos é a maior cidade não capital do Brasil. Tem um monte de problema, né, para resolver. Ao mesmo tempo, a gente tem o maior aeroporto da América do Sul, um dos maiores do mundo. Estão construindo aqui um centro de logística. Estou falando que Guarulhos agora é Faria Limer da logística. Né? A gente tem uma economia do tamanho de países. Então, não é de todo ruim Guarulhos. Alguma coisa a gente fez certo. Então a gente precisa entender isso, se apropriar disso e ter orgulho. E dá mesmo. Né? A gente tem tradições seculares na cidade, né, que talvez não é conhecido para o grande público. Então parte da minha missão é tentar apresentar isso. Né? Eu não sei se eu estou tendo sucesso, porque é difícil, tem muito preconceito, mas é um caminho. Eu acho que
É um caminho que a gente precisa fazer. As pessoas tirar esse... a gente já é vira-lata de ser brasileiro, né? É mais vira-lata tem de ser guarulhense. Então, a gente precisa tirar isso. Isso aqui é uma grande cidade. Espera aí, você está falando com quem? Isso aqui é a segunda cidade do estado, pô. Com base na tua experiência e no livro que você citou, por que você acha que o guarulhense não... É só a falta de conhecimento? O que mais diz essa tese de mestrado que você citou? Então, pela teoria do professor, daria um podcast para a gente falar, mas resumidamente ele fala que a construção dos territórios de Guarulhos ou fora comprados ou adquiridos por uma valorização de terra ou por questões políticas. Ele vai mostrando que na construção do nosso território isso aqui nunca foi uma unidade. Tá. Isso aqui não foi uma unidade. Tem lugares que é uma unidade, ali tem uma identidade e tal. O professor Carlos ele fala que Guarulhos é uma ficção. A construção do nosso território é uma ficção. Então a gente é uma coxa de retalhos de várias histórias. Então você tem uma história enorme aqui no centro, né? No centro, Ponte Grande, Vila Galvão, de identidade com as pessoas aqui que gostam, que moram, que conhecem a cidade. Conhece aqui. E você tem lá em Bom Sucesso um outro tipo de público que tem uma religiosidade, que tem uma história ligada à corrupção, aos tropeiros, e eles não se comunicam. Entendi. Então, o que a gente deveria fazer, né, para acabar com esse ato, né? A gente deveria valorizar mais as nossas identidades. Então a gente deveria conhecer mais. Né? Então eu acho que a gente foi sempre muito tímido nisso. Tem poucos livros sobre Guarulhos. A gente não fez uma pesquisa aprofundada da história da cidade, em que pese aí o trabalho do Elton, do Elmi, da APA, de várias pessoas que já escreveram, João Ranalli, de vários historiadores. Eu acho que ainda falta mais historiografia e mais reconhecimento. A gente tem coisa belíssima aqui. Eu estava conversando antes de vir aqui com o pessoal que fez uma corrida lá no Morro do Inhanguçu. Uma Roots Race, uma corrida de trekking. Maravilhosa corrida. Eu mostro o vídeo para as pessoas, o pessoal não acredita. Isso aqui é em Guarulhos. Né? Então, a gente tem um problema histórico de formação. A gente tem um problema de comunicação viária. Né? Veja, quem mora em Bom Sucesso, por exemplo, na região do Ultra, às vezes é mais perto São Miguel do que o centro de Guarulhos. Até pouco tempo o pessoal tinha conta bancária em São Miguel, não tinha em Guarulhos. E o pessoal daqui, tem muita gente aqui em Guarulhos que consome São Paulo. Sim. Essa questão da proximidade com a capital, você acha que é um dos fatores? É uma circunstância, mas a gente nunca parou para pensar como isso pode ser um benefício, entendeu? A gente consome muito a capital, poderia consumir um pouco mais a cidade. E aproveitar os benefícios, não os malefícios. Né? Então, o pessoal despreza um pouco a cidade. Então, existe um preconceito mesmo. Né? Então, a gente tem que quebrar isso. Né? E aí, comunicação. Aí você vai entrar num outro detalhe. Né? Eu estou falando de falta de comunicação urbana. Uma falta de uma gestão política de unidade. E aí, vamos falar de comunicação, a gente pode chegar atual, a falta de veículos de comunicação. Mostrando Guarulhos, divulgando Guarulhos, né? Pondo essa mensagem. A nossa comunicação ela chega de São Paulo, ela não chega unificada. E tem um monte de coisa acontecendo aqui. Então a gente tem que superar esses desafios, superar os desafios urbanos, os desafios de desenvolvimento social, né? Promover mais a cultura e ir criando um sentimento de cidadania. Vai demorar, talvez eu não veja isso, mas a minha tese, eu até brinco, né? A gente precisa ter uma aristocracia melhor na cidade. A gente precisa ter um grupo de intelectuais. Estou falando só de aristocracia financeira. Né? A gente precisa ter uma elite aqui que pense a cidade. Que pense a cidade, exatamente. A gente precisa ter de volta think tanks. Né? Já existiram no passado, né? Não no formato que é hoje, mas a gente precisa ter mais gente com esse amor. Porque às vezes você tem muito empresário que ele investe, ele tem uma puta grana em Guarulhos, tem um puta investimento, ele nem mora aqui. Ele nem mora aqui, nem quer saber daqui. E existem outros empresários que têm investimento, industriais que moram, gostam e valorizam. Então a gente precisa juntar mais dessas pessoas para criar uma consciência. Entendi. E eu acho que só uma aristocracia pode mudar a política. Porque a classe política ela também é uma história que daria um podcast. Daria um outro podcast, né?
Danilo, a sua atuação em entidades, associações, né, que falam do turismo, falam da cultura na cidade, foi muito destacada. Só que você lidou com públicos diversos, né? E o quanto que essa diversidade dos públicos, seja pelo Contour, seja pela APA, seja pelo Gru Convention, o quanto que esse público diverso e esse alinhamento de expectativas desse público diverso te dificulta nesse teu trabalho, nessa tua missão de fazer o povo conhecer Guarulhos? É o mesmo, né? Para qualquer classe social. Eu lembro uma vez que eu estava num evento da APA, super segmentado de estudantes e tal, e no mesmo dia eu estava no evento do Ciesp, dos empresários tal, né, do prêmio do industrial do ano lá em São Paulo. Você vê que o desconhecimento da cidade em ambos é igual. É igual. Então, eu acho que é isso. Eu acho que isso começa da escola, na formação. Você não é ensinado sobre a história da cidade. Você não conhece. Qual que é a história de Guarulhos? Por que Guarulhos chama Guarulhos? Né? É uma das minhas provocações, né, nas palestras. Tá? Por que o seu bairro chama esse nome? Por que você veio para aqui? Então, a gente não tem que ter uma disciplina de história local, não sei, mas eu acho que um professor de história, minha bronca é com um professor de história de colégio, devia ensinar, né, da onde você pertence, da onde que é o seu local. Por que você tem que valorizar o seu território? Isso é tão nítido na Europa, né, em alguns países, né? Isso se traduz na cidade. Você tem memoriais, você tem estátuas, você passa por um monumento. Olha, aqui já existiu. A questão do patrimônio ela é fundamental. Se você tem uma cidade que fica toda hora se moldando, destrói o que é velho e cria novo, você vai perdendo a conexão com a cidade. Então, quando o pessoal briga, né, precisamos valorizar o patrimônio histórico, não é uma briga boba, uma briga de gente xiita, não quer preservar, não quer que venha o desenvolvimento, não. Porque na medida que você está no seu bairro e tudo se transforma, você perde sua referência. Então, a parte histórica ela é fundamental. É fundamental que a gente tenha um museu hoje que está funcionando lá, o Casarão da Nossa História. É surpreendente você falar com os gestores lá. Eu tive com a gestora há pouco tempo, ela falou, eu não sabia que tinha tanta gente que gostava de Guarulhos. Famílias antigas, professores, historiadores. Eu falei, calma, a turma vai chegar aqui. Seja um hub. É uma demanda reprimida, né? Reprimida. Se você começa a extrapolar isso, quer ver um exemplo simples? Quando a gente pôs a marca Guarulhos, a marca com nome, eu sempre senti falta de ter um nome da cidade. Toda cidadezinha tem aquela plaquinha branca, né? Sim. Bem-vindo. Um dia eu vi a cidade mais... Isso é o portal, né? Aquela do estado de São Paulo, né? Que você vê, né, no interior, você pega Washington Luiz, você vê aquelas placas brancas. Tinha uma cidade acho que é do Ceará, chama Cacimbas. Cidade mais pobre do Brasil, pior PIB. Ela tinha uma plaquinha. Eu falei, Guarulhos não tem, cara. Foi uma luta para isso. E na medida que a gente colocou a placa, a primeira, né, com o apoio da prefeitura, foi lá na ponte. O povo ia lá tirar foto, mostrar que é daqui. Às vezes, quando a Globo faz alguma matéria, eles vão lá. Vão ali. As pessoas que vê a placa no Bosque Maia, tira foto, gosta, orgulho. Então, existe uma demanda reprimida, né, de valorizar a cidade. Né? É engraçado, eu vou muito para o interior tal, e é nítido você ver isso. Ou mesmo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é um grande exemplo de tudo. Qualquer cidadezinha tem seu museuzinho, tem seus heróis, tem seus pais fundadores. Cria aquela sensação de pertencimento da população local, né? Assim, de identidade, né? De se ligar. Você falou sobre essa questão de você ver algo bonito em outra cidade, uma cidade pequena, uma cidade do interior, e tem coisa que no nosso nariz a gente não... Teve uma vez, eu estava passeando com a família, assim, e eu passei à noite, o Lago dos Patos à noite é a coisa mais linda que existe. Belíssimo. Aquela iluminação refletindo na água do lago, assim, aquela movimentação, todo mundo andando para lá e para cá. Eu falei, Deus, já parou a pensar que a gente está acostumado com isso daqui e não está reparando a beleza que tem? Exato. É romântico, né? Exato. Assim, você vai para uma cidade do lado aqui, vai para Bragança Paulista, tem um lago lá também. Você passa lá e diz, nossa, que lugar lindo, que lugar maravilhoso. A gente tem um aqui e não valoriza, né? Exato. Eu tenho um amigo Dionísio, né, que a gente faz alguns projetos, ele trabalha isso, o olhar. O Diego? O Diego Dionísio. O Diego se formou comigo. Então, conversa com ele, você vai ver que ele tem esse negócio de despertar o olhar da sensibilidade. Ele está fazendo em bom sucesso lá, é incrível. É incrível. E lá tem senso de identidade. Que a gente ainda não...
precisa levar para outros bairros isso. Legal. Você citou a criação da marca Guarulhos. Conta um pouco de como se deu isso, como foi o processo até que essa marca foi criada, né, com a parceria da prefeitura, trabalho do nosso colega Flávio Cantoni. Como é que foi isso? Muito bem. Vários altos e baixos, né? Mas, de maneira geral, foi muito legal, né? A gente queria, eu acho que precisa ter um branding, né? O place branding, né? Que é uma coisa comum em cidade turística, você tem a marca. Você vai para o Rio de Janeiro, é o Rio. Você vai para Florianópolis, é Floripa. Né? Você tem as marcas de destino, né? Porto de Galinhas, tem a Porto e tal. E aí você vai nas cidades, você tem as letras caixas. Eu falei, eu quero fazer isso. E aí eu falei, eu vou montar um concurso. Vou montar um concurso para as pessoas colocarem as marcas. Aí eu procurei o Flávio Cantoni, que era um grande especialista na cidade. E ele se encantou com o projeto. Ele fez algo mais. Falou, não, Danilo, eu vou fazer isso aí. Eu vou pôr minha equipe, eu vou pôr meu trabalho e eu vou colocar. E a gente apanhou para fazer isso. Demorou um ano. Caramba. Ele fez uma vez umas marcas, a gente não gostou. Foi um processo difícil. O pessoal falou, pô, isso aqui não tem a cara de Guarulhos. A gente entrevistou pessoas, a gente visitou lugares para tentar construir. E aí a gente chegou num conceito que Guarulhos falta identidade. Tudo que se faz em Guarulhos tem a cor da bandeira, né? Ou é azul ou é vermelho, os símbolos, né? Não sai disso. Falou, não, acho que Guarulhos merece um novo símbolo, uma nova criação. E aí ele criou a marca Guarulhos. Então ele fez, a gente fez um baita de um lançamento, foi no Hotel Merit, chamamos apoiadores, chamamos formadores de opinião, né? Essa é a marca. Começamos um trabalho e aí a gente doou para a municipalidade, porque a marca do território não é minha, do Convention, não é do Cantoni, não é da prefeitura. A marca é da cidade. Então nosso objetivo é até que ela fosse de domínio público, que ainda não é. Né? Para que todo mundo usasse. Na prefeitura. Não, hoje a marca está com a prefeitura. Né? Eles poderiam abrir, eles já estão abrindo. Né? Mas a gente até fez algumas sugestões, né, de mudança, de readequação da marca para ela ser mais usada, na experiência. Né? A gente conseguiu fazer muitas coisas, mas a gente pode fazer mais. Eu vi agora, papo recente aí, né? O prefeito sofreu uma questão com a marca de governo, né? Sofreu um processo aí que ele não pode mais usar as cores do governo. Poxa, se apropria da marca da cidade. Se ele usar a marca da cidade, isso passa a governos, isso eleva o brand. Né? Tá aí, ó. Fala com o Flávio Cantoni, a gente já se ofereceu, porque é o maior especialista nisso aqui na cidade, né? Se a gente se apropriar da marca, a gente vai ganhar muito. E a marca, ela expressa só coisas boas. A expressividade, a conexão, a diversidade. Né? E ajuda a criar. Então nós fizemos, estamos acompanhando, né? Mudou uma gestão, a gente está acompanhando, a gente está buscando novos avanços, mas a gente quer mais diálogo. Sim, inclusive o Flávio Cantoni esteve aqui no LupaCast e ele foi, assim, eu fui fazer uma pergunta para ele sobre qual seria o case favorito dele em tanto tempo de estrada dele. Eu falei, pô, é uma pergunta injusta. Ele falou, não, eu tenho meu case favorito, é a marca de Guarulhos. Ele deixou muito claro que foi o case favorito dele. Né? Não, e mexe com a gente e tal. As pessoas têm orgulho, querem pôr em camiseta. A gente quer expandir isso. Eu já cheguei a pensar em produtos e tal. Então ela está caminhando. Né? Eu espero ter mais parceria com a prefeitura, talvez com as novas entidades que vão chegar aí, a gente faça um trabalho legal. Danilo, você citou algumas vezes aqui na conversa sobre a história que tem Bom Sucesso, né? A festa da Carpição e tudo mais. Tem muita gente que não conhece ainda, né? Inclusive algumas pessoas que estão nos assistindo. Fala um pouco sobre o que é, o tamanho que é essa história da festa da Carpição. Então, olha, você vê em turismo, né? Essas cidades que têm milagres. Tem uma santa em Mirassol que chorou uma vez, vai fiéis o ano inteiro. Aparecida é o maior destino do Brasil. O maior destino turístico do Brasil chama-se Aparecida. É aqui que vem mais gente. Então toda cidade onde tem um fato religioso, uma marca religiosa, ela vira um centro de peregrinação. E nós temos em Guarulhos um centro de peregrinação, que é o Santuário Bom Sucesso. Ali havia uma história de uma crença sobre a terra sagrada, porque ali haviam indígenas, né, que acreditavam na cura da terra. Houve a aparição de uma imagem de Nossa Senhora, né, não daria para explicar toda a história, mas que justificou a eles erguerem a igreja. E esse culto, né, ali passavam tropeiros que sempre acreditavam que tinham poder de cura a terra. Os índios acreditavam,
Os tropeiros acreditavam, a igreja atendia as pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, né? Toda igreja faz isso. A igreja de Bom Sucesso cuidava das pessoas, essas pessoas cuidavam das hortas ali da igreja, da plantação, e essas em volta pessoas, da igreja. e essas pessoas se curavam. Uhum. Então a crença de que a terra de Bom Sucesso cura é enorme. Teve um momento que a prefeitura foi lá e asfaltou tudo, né, na década de 60 e tal. E o povo continuou indo na festa, arrancando o paralelepípedo e pegando um pedacinho de terra. Caramba. Então é uma crença muito forte. E aí você vai me perguntar assim, né? Existem teses, tá? É legal ver a tese do professor Maurício Pinheiro, o historiador, a tese de mestrado dele foi sobre isso, a festa de Bom Sucesso. Então, há 284 anos você tem uma festa em louvor à Nossa Senhora de Bom Sucesso. E você tem lá a carpição. A carpição antigamente era que o pessoal carpia o local para festa. E havia esse culto da terra. E esse culto é até hoje. Então, toda primeira segunda-feira de agosto, agora primeiro domingo de agosto, as pessoas vão lá, pegam a terra, colocam numa parte do corpo que você quer uma cura, cabeça, tal, ou em alguém. Ela caminha de uma igreja a outra. A igreja de Bom Sucesso é a igreja de São Benedito e joga lá o punhadinho de terra e vai abençoar. Deixa a água levar, né? Aí vem a pergunta, essa terra cura, abençoa, né? Eu não sei, tá? Também não tenho autoridade para dizer. Mas se você entrar na Sala dos Milagres da igreja, né, que tem um museuzinho ali, você vai ver vários e vários relatos antigos de cura dessa terra. Então a população lá gosta disso, entende isso, celebra isso tudo há 284 anos. Eu acho que só o Círio de Nazaré em uma festa no estado de São Paulo, do Divino, que é mais antigo no Brasil. Caramba. Então você tem influências europeias, influências indígenas, também tem influências africanas, que você tem as congadas, você tem tudo isso. Tudo isso acontecendo lá. Né? Só que é uma festa muito localizada. Né? O que eu gostaria é que a gente pensasse ela turisticamente. Porque se as pessoas conhecerem o que acontece lá, ali vai virar um centro de peregrinação, ali vai virar um local turístico muito famoso. Ali o guarulhense tinha que saber disso. Sim. A gente acaba voltando naquela tese do professor que Guarulhos tem várias cidades, né, dentro dela, né? É uma realidade ali que não é uma realidade aqui na Vila Galvão. Mas é nossa. Um dos choques que eu tive com história foi da minha família. Eu tive um bisavô que tinha lepra. Teve lepra, hanseníase. E veio se tratar em Guarulhos. Em Padre Bento. No sanatório Padre Bento. Eu tenho foto, eu mostro na minha palestra. Eu tenho fotos da minha família que ele não aparece. Eu falei, mas por que ele não aparece, meu bisavô? Porque a família tinha vergonha de ter alguém. Né? Então, o meu avô, os irmãos dele, todos tiveram que casar escondido. Ninguém ficou sabendo. Né? Porque se alguém soubesse que tinha algum familiar com lepra, não acontecia o casamento. Eles, né, tinham um preconceito enorme. Então, eu vi que a minha história está amplamente ligada com a história da cidade. Sim. E por que Guarulhos teve um leprosário? Por que foi criado isso? Quais foram as forças que trouxeram? Né? Tem um exemplo muito legal que eu gosto. Imagina hoje a Tesla vindo se instalar em Guarulhos. Ou a Apple, as maiores empresas do mundo vindo aqui. Parece surreal isso, né? Mas isso já aconteceu. A Philips, quando ela se instalou em Guarulhos, a Philips era uma das maiores multinacionais do mundo. Ela escolheu um lugar, deixa eu ver onde eu vou instalar na América do Sul. Peraí, vai ser em Guarulhos. Por que Guarulhos? Quais as forças que a gente tinha aqui? Né? Olha que coisa monumental foi a chegada da Philips. Né? Então aqui tem água, tem relevo, tem comunicação, tem logística, tem uma história. Tem pessoas que chegaram aqui antes e construíram, não vendo nada. Não vou aqui, ele não abriu o mapa, vai aqui. Não. Tem uma série de fatores. Uma decisão desse tamanho envolve muita coisa. Imagina ver uma Apple, olha a grandiosidade disso. Né? E às vezes a gente passa despercebido. O que é a Philips e tal, né? Então a gente precisa... acho que eu vou falar muito mais de história do que de turismo aqui. Né? A gente precisa fazer um resgate da nossa história, valorizar, fazer coisas bem feitas para a gente ir se apropriando. Não precisa se apropriar só do Bosque Maia ou só do aeroporto, que tem os seus conflitos, né, com a cidade. A gente tem muita coisa legal. A gente tem muita gente famosa legal. A gente precisa conhecer os nossos pais fundadores. A gente precisa conhecer Padre Manuel Paiva. Para mim, ali no centro de Guarulhos, ali no calçadão, tinha que ter uma estátua do Padre Manuel de Paiva, do Padre Celestino,
Amador de Siqueira Bueno. Sabe, as pessoas que desbravaram, a gente está aqui por causa delas. Conselheiro Crispiniano. Conselheiro Crispiniano, para mim é o maior guarulhense de todos os tempos, né? Eu brinco isso, vai ser... Um dia eu vou escrever um livro, tá? Eu falo isso em vários locais, que eu quero ser um livro 100 maiores guarulhenses da história. A gente precisa conhecer. E aí, na medida que você conhece, a gente precisa se apropriar. Uhum. E aí o movimento é natural. E aí as gerações vão se apropriando disso. Muito legal. Isso existe, não é ficção. Sim. Você falou do livro que você quer escrever sobre os 100 maiores guarulhenses da história, mas você já escreveu um livro com 100 lugares para se conhecer em Guarulhos, que é mais do que um guia, é quase um manifesto, né? Pois Como é que se deu a escolha desses 100 lugares? Como é que foi isso? Então, eu já estava no Gru Convention e tinha uma campanha do Pharrell Williams, uma campanha mundial. Ele tinha feito aquela música We Are Happy. Uhum. We Are Happy From. E aí as pessoas colocaram 100 motivos para ser feliz, 100 motivos da vida. E o pessoal foi extrapolando, 100 motivos que a minha cidade é feliz e tal. Eu falei, olha que ideia legal, 100 motivos. Será que a gente tem 100 lugares para conhecer em Guarulhos? E comecei a listar. E cheguei mais. Cheguei a 148. Falei, não, vamos selecionar. E aí eu queria fazer um guia da cidade. Eu tentei várias maneiras de viabilizar o material impresso, bonito e tal. E não consegui com prefeitura ou com grandes patrocinadores. Eu falei, não, vou fazer um guia menor. Eu primeiro publiquei um artigo. Aí depois eu fiz um guia menor, pequenininho de bolso, né, com anunciantes pequenos. Né, e aí eu tive a ajuda do meu pai, eu tive a ajuda de um monte de amigos aí, a gente empreendeu esse livro, essa pesquisa. Inclusive o Gil Campos foi um dos pesquisadores aí, dos títulos e tal. E aí eu lancei. Eu tô como novo. Eu tenho uns 200 lugares já. Que legal. Inclusive esse guia, quem não assistiu ainda, eu vou passar aqui agora o trecho, porque esse guia dos 100 lugares para se conhecer em Guarulhos, o Danilo tem uma passagem que eu acho genial, que foi quando você deu uma invertida no pessoal do Pânico. Né, o Emílio, o pessoal tava falando mal de Guarulhos, aquela coisa, o pessoal que não conhece, menos do que guarulhense ainda, né? Uma visão mais preconceituosa ainda. Falando mal de Guarulhos, o Danilo foi lá e deixou o guia lá. Eu vou passar um pouquinho esse trecho do livro, desse vídeo, a gente volta para cá. Habita a região de Guarulhos, a mesma região de Índia. Fala, Índia. A Índia tá aqui? Fale uma beleza de Guarulhos. Um motivo para ir para Guarulhos passar a tarde. O motivo para ir é o aeroporto. Não. Não. Aeroporto não dá. Aeroporto é outra coisa. Um motivo bom. Motivo bom, lá tem bastante coisa, tem o zoológico, tem o restaurante de R$1. Tem o Bosque, o restaurante de R$1 não, né, Índia? É o Bosque Maia, né? O Bosque Maia, maravilha o Bosque Maia. Bom, tá aí a citação, a gente não poderia ficar quieto para dizer pro pessoal do Pânico que não existe um bom motivo para ir para Guarulhos, mas na verdade nós temos 100 bons motivos para visitar a cidade, 100 lugares para conhecer em Guarulhos. Nós enviamos esse guia no dia seguinte. E no dia seguinte a equipe divulgou. Valeu, pessoal, confere aí. Eu recebi... De Guarulhos, peraí que eu vou pegar. Eu recebi de Guarulhos, que ontem eu perguntei um bom motivo. Eu perguntei um bom motivo pra ir pra Guarulhos. Pra ir pra Guarulhos e mandaram pra mim um livrinho de 100 bons motivos pra ir pra Guarulhos. Eu gostaria, Marcos. Muito bem, obrigado aqui pelos os 100 lugares para conhecer em Guarulhos. Mas deve ser maravilhoso. Não fala mal de Guarulhos não, querida. Respeita a nossa Gru. Se não é Gru, você não chega nem sai, filhinha. Foi o professor Danilo Ramalho que mandou o livro pra gente. Hashtag Gru sem lugares. Hashtag Gru sem lugares. Daqui a... Mirante Obrigada, do Slaviero, você conhece? Não. Mundialmente conhecido. E a Bandalira? Bosque Maia, Parque Cabo Sul. Olha, tem bastante coisa em Guarulhos. Deve ter muita coisa. Conservatório Musical de Música. Não é só... Samba do Sino. Ó. Gilmar Pina, o artista guarulhense. É aquele que põe aqueles negócios aqueles cavalos de metal. Visita a base aérea. Sabe os cavalos de metal? Não. Porra, você não viu? Sei, não, tô vendo agora. Então, Gilmar Pina, tudo em Guarulhos. Nossa. Feira de trocas no Tabuão. Cala sua boquinha. Eu tô lendo o livro aqui, amigo. Tem carnaval. Deixa eu ler. Carnaval lá deve ser Quem o tá máximo. interessado nesse negócio? Caro Emílio, se mete, filha. Porra. É que eu tô entendendo. Obrigado, Guarulhos. Danilo, como é que foi isso? Como é que foi esse...
Foi mais fácil do que imagina, né? Você veja, a audiência da Jovem Pan, né? É gigantesca. Sim. Eu vi a matéria e eu falei, bom, eu vou fazer alguma coisa. Me falaram, Danilo, o pessoal falou de Guarulhos. E eu já tinha recém-lançado o guia. Tava E fresquinho. eu, por acaso, eu estava em São Paulo. É. Eu falei, caramba, eu já estava com os guias na mão, fiz uma carta, ó, querido Emílio, tal. E fui na Jovem Pan. A Jovem Pan fica na Paulista. Sim. Cheguei lá, ó, eu queria entregar... Foi no mesmo dia. No dia seguinte, assim. É no mesmo dia. Uhum. Quer dizer, eles publicaram, no dia seguinte eu fui lá, desculpa. Cheguei na portaria, ó, queria entregar pro Emílio Zurita a carta. Posso subir lá? Não, o senhor não pode subir e tal. Não, mas eu queria só entregar. Não, o senhor não pode. Falei, tá bom. Ele falou, ó, se o senhor quiser, tem a correspondência ali. Você pode deixar lá tal. Aí eu deixei e fui pra casa. Esperança zero de chegar. Zero. No dia seguinte deu esse estouro. Então, poxa, o minuto da Jovem Pan, não sei quanto tá hoje, mas é da ordem de 200, 300 mil reais. O cara falou 5 minutos de Guarulhos. Sim. Né? Super espontâneo. Então, a gente tem que aproveitar isso. Eu brinco que, e aí você vai gostar, porque é assessoria de imprensa, a gente precisa levar pautas positivas para a grande mídia. Eu só vejo notícia ruim. Né? O pessoal fala de sequestro, de roubo, de... Parece que é só isso que atrai a grande mídia para cá. Né? Não, a gente também... Mas a gente tem uma obrigação também de levar essas notícias. Olha, sabia que você tem um artista plástico famoso aqui? Sabia que Guarulhos tem isso? Sabia que vai construir o maior galpão da América Latina aqui? A gente precisa colocar isso, né? Os shoppings que estão vindo e tal. Sim. Vindo para a área da comunicação, você escreve muito bem também. Você escreveu um artigo, certa vez, no Guarulhos Online, sobre como é difícil se comunicar em Guarulhos. É a mesma dificuldade de espalhar para a cidade o que ela tem de bom? Por que Guarulhos ainda não tem uma comunicação mais integrada? Essas várias Guarulhos dentro da grande Guarulhos. Você vê, você já teve grandes órgãos de mídia, né? Você já teve uns jornais que... Vocês até viram uma entrevista que você fez com o Wellington aqui, né? Pô, você tinha redações grandes e tal. Por que não tem hoje? Né? Então, eu vejo uma pulverização de canais, mas eu vejo também que os anunciantes, os grandes anunciantes, não encontram canais para fazer sua divulgação. Então, para ele é mais fácil ele divulgar num canal grande mídia de São Paulo que a gente pega na rebarba. E os pequenos falta cultura, né? Falta cultura. É normal você trabalhar com a mídia local, né? Você entender quais são os canais aqui. Vou divulgar aqui, não só na sua rede. Eu acho ótimo que você divulgue na sua rede, mas se você quer ter relevância, você precisa estar em vários canais. Até no Google, é uma questão básica. Sim. Você precisa ter hiperlinks, você precisa ter em vários locais. Porque é a maneira como as pessoas têm consumido as informações hoje em dia. Né? Eles vão te achar de várias pesquisas, não num canal só. Então, eu acho que a gente tem um problema. E está no momento de transição, né? A gente até conversou antes aqui, né? Sim. Nossa, quantos canais tem? Cada um está fazendo um pouco, né? Por que a gente não junta essa galera, né? Eu acho que tinha que ter um esforço, tinha que ter um incentivo para a gente ter uma imprensa local forte. Isso não é difícil, isso existe. Tá? Eu acho fundamental a gente ter imprensa, jornalismo, a gente ter campanha, a gente ter gente falando de Guarulhos. Né? Então a gente precisa criar um trabalho sobre isso. Até brinco não. Até convido o poder público a entrar nisso. Né? Porque às vezes o poder público ele pensa que o papel dele é a questão de anúncio. Né? Não, olha, a comunicação é uma área estratégica para a cidade. Sim. Sem comunicação, você não vai avançar em várias coisas. Né? Até tem dificuldade, eles têm dificuldade de fazer campanha. Exato. Os caras têm que andar a pé na cidade, os veículos não chegam. É surreal numa cidade desse tamanho. É surreal. Aliás, a campanha de vereador de Guarulhos é uma das mais difíceis do Brasil. Sim. Só perde a do Rio de Janeiro, né? Que é questão geográfica. Então... Mesmo porque você assiste aqui o horário eleitoral gratuito da capital, né? Exato. É uma coisa absurda. Exato. Tá mudando a mídia também. Né? Então, a gente tem que aproveitar essa mudança e começar a ter planos mais ousados. E aí chamar a atenção dos anunciantes. Então, eu vejo muita iniciativa, mas eu vejo muita iniciativa particular. Ok, estão empreendendo. Então, tem uns que têm alcance, tem uns que fazem boas matérias, tem uns que conseguem falar com determinado público e tal. Eu acho que a gente tem um desafio de mercado.
Na hora que a gente tiver um que tenha um alcance legal e que faça um conteúdo bom, isso vai atrair anunciante. Então, é uma questão de empreendedorismo. Tem gente que não acha isso, tem gente que acha que outras coisas, mas eu defendo que a gente precisa ter um incentivo para que a gente tenha mais veículos de comunicação, ou melhore, né? Ou fomente os veículos de comunicação. Isso eu concordo. E assim, aqui eu estou na comunicação há mais de 20 anos, né, e na área da comunicação organizacional, na área de assessoria de imprensa, do lado de cá do balcão da profissão, como a gente costuma dizer, eu tenho muito contato com empresários e potenciais anunciantes. E eles são unânimes em dizer assim, a gente não anuncia aqui porque a gente não tem um canal que chegue em todo mundo ou que seja bem feito. Quer dizer, tem quem queira investir. Exato. Né? É o dilema Tostines. Né? O dilema da comunicação de Guarulhos é o Tostines. Então, os canais não conseguem audiência porque não tem anúncio. E os anunciantes não têm canais que têm audiência relevante. Sim. Então, quando é que a gente vai quebrar esse ciclo, né? Quebrar isso. E a gente tem alguns... Você tem alguns anunciantes, por exemplo, os supermercadistas, o shopping, as empresas imobiliárias. Esse pessoal tem total interesse, as incorporadoras, né? Algumas indústrias, né, de consumidor final têm interesse nisso. Agora tem indústria de transformação. Sim. Não faz sentido você divulgar nos canais aqui. Mas na medida que eles verem um canal que tem audiência, que esteja falando, isso vai vir. Sim, sem dúvida. Vem pouquinho, podia vir mais. Sim, exato. Danilo, você é uma voz muito forte na área da valorização cultural da cidade e tudo mais. E você também já deu aulas, né? Você, não sei se ainda é docente, se ainda dá aula. Não, eu estava dando aula no Senac agora, mas um vínculo direto não mais. E você tem um histórico familiar, né? De gente que trabalhou na gestão pública, trabalhou na política. Nunca te atraiu ir para a política? Não, já me atraí. Contribuir de uma outra forma para a cidade? Já me atraí, já fiz o erro de entrar. Lógico, a vida é feita disso, né? Literalmente, falando em forma, uma cagada eu ter entrado, me candidatei. Meu avô foi vereador, meu pai foi vereador, cada um com uma ideologia diferente, né? E eu, em 2015, 2016, né? 2014, 2015, com aquelas manifestações, eu tinha acabado de entrar no convention, estava fazendo um monte de ação. E tive uma dificuldade enorme de fazer as coisas. Eu chegava nas empresas, os caras, Danilo, tô quebrado. Eu chegava no restaurante, vão cortar minha luz aqui. Eu não conseguia avançar um projeto, porque estava todo mundo quebrado. Muito difícil. Então eu senti aquilo lá, aquelas manifestações, participei das manifestações e eu falei, não, eu vou entrar pro debate. Né? E eu tentei, eu fiz escrevi um livro, né, do que eu defendia e fui para uma campanha, né? Um desastre total, né? Porque a política é cruel, é uma indústria esmagadora, é uma concorrência absolutamente desleal, de proporções. Sim. Né? Você vê que campanhas, os menos eleitos vereadores gastaram R$1 milhão em campanha. Como é que gasta R$1 milhão? Você não recupera isso no mandato. Então você tem forças aqui, todo mundo sabe, não preciso citar, não vamos cair o podcast. Existem forças muito grandes financeiras que atrapalham o negócio. Né? Mas foi um aprendizado de vida. Foi um aprendizado de vida. Hoje, eu trabalho politicamente. Eu estou no Conselho Municipal de Turismo. A gente debate as políticas públicas, a gente apoia o que é legal, a gente critica. Mas, no geral, eu vou tirar essa importância. Acho que eu não sou muito ouvido, não. Acho que não estão ouvindo a mensagem que a gente está falando. Os formadores de opinião, por isso que eu falo que a gente precisa de um think tank. Conheço vários. Gente interessante da indústria, gente interessante da educação. Gente aqui em Guarulhos, nota 1000, assim, top of mind. E esses caras não estão sendo ouvidos, não estão sendo consultados, não estão sendo chamados para o debate. Fica uma classe política totalmente inepta, só querendo reeleição, só pensando. Eles não estão pensando na cidade, estão pensando na eleição de 2026. Calendário eleitoral. Eles estão no calendário. Né? E é uma pena porque os políticos de Guarulhos, e eu conheço alguns, eles conhecem a cidade. São poucos. Né? Os políticos, eles andam, eles sabem os bairros, eles têm uma visão do todo. Como é que não enxerga o turismo como potencial? E esses caras viajam. Sim. Eles vão para a praia, eles vão para a cidade turística, vão para o exterior, eles veem como é a cidade turística. Como é que eles não conseguem enxergar que a gente tem um potencial aqui, tendo o maior aeroporto, tendo turistas, tendo restaurantes, tendo uma nightlife, tendo tudo para a gente desenvolver?
Então, a classe política realmente é terrível. É terrível. Por quê? Porque ela não é formada de uma aristocracia, ela é formada de um movimento. Né? Quem são os últimos prefeitos pode ver aí, rede social. O cara surgiu de uma insurgência. Não é o candidato que ganhou, é o outro que perdeu. Sim, sim. Né? Foi uma oportunidade de mercado. Não que tempestade perfeita. Não que existiu uma história, um plano, uma ideia. Né? E aí veio a decepção, né? Porque a gente vê que os políticos, e eu vou falar aqui, só para a gente não entrar muito nesse assunto, eles são síndicos da cidade de Guarulhos. Eles estão resolvendo o problema. Apagando incêndios, né? Apagando incêndio. Tem secretários? Tem 2 tipos de secretário. Tem um que está lá apagando incêndio. Tem um problema, vou ali e resolvo. Tem isso aqui, tá bom? E tem um secretário que vai além. Não, eu quero resolver. Eu quero colocar coisas novas. Ele traz problemas. Esse cara normalmente acabam com ele. Né? E o prefeito está me dando muito trabalho. Né? Mas a gente precisa enfrentar algumas situações, a gente precisa enfrentar os problemas. Né? Então, eu volto ao anterior. A gente precisa primeiro formar uma elite intelectual que entenda a cidade, que conheça os problemas, que pense a cidade. A partir dessa elite, a gente capacitar uma aristocracia para poder pautar. Porque do jeito que está, até uma frase, né? O Valdemar da Costa Neto, ele não estava errado, né? Guarulhos é terra de ninguém, né? De certa modo, politicamente ele não estava errado. Não estava errado. Exato. Danilo, o que você diria para alguém de fora que esteja descobrindo Guarulhos pela primeira vez? Olha, seja bem-vindo, por favor. Vai conhecer o Visit Gru, veja esses novos moradores. Né? Guarulhos tem muito novo morador. Né? Valorize o seu bairro. Que restaurante tem para conhecer? Onde eu vou comer em Guarulhos? Cara, sabe aquele que você passa toda vez em frente à sua rua? Um dia eu vou parar nesse lugar. Para um dia lá, cara. Descubra, permita-se. O que a gente precisa falar para os novos é tire o preconceito. Né? Tem um preconceito de Guarulhos ser periférico. Guarulhos é o ABC Dog, né? Conhece o ABC Dog? Não. É o ABC, mas Diadema, Osasco e Guarulhos. Né? Não, cara, a gente é o alto da Zona Norte. Sim. A gente está no patamar. Guarulhos tem. Aliás, isso é interessante. Se fosse por questões históricas, a Zona Norte seria separada de São Paulo pelas divisões geográficas, né? Mas ela não se emancipou. Guarulhos se emancipou. Por que isso? Então a gente tem qualidades aqui. Né? Então, começa a descobrir o seu bairro. A gente tem que ter esse movimento que é sustentável. Tem uma palavra boa aí. É sustentável você valorizar. Não que você não deve ir para São Paulo. Vá para São Paulo, se divirta, vai para o Rio, vai para o Brasil inteiro. Mas pense em valorizar aqui. Eu sou um cara que consome os mercados de Guarulhos, por exemplo. Né? As marcas. a gente tem aqui o Lopes, a gente tem o Naguma, a gente tem o Barbosa, a gente tem o X. São marcas nossas. Sim. Por que eu vou no Carrefour, rapaz? Vamos valorizar o que é nosso. Muito legal. Danilo, a gente tem um trecho aqui do LupaCast, que são os 3 toques da LupaCom, que eu faço as mesmas 3 perguntas para todo convidado que vem aqui. Eu queria fazer para você também. A primeira é um erro de comunicação que te ensinou muito. Olha, eu não vou falar um erro de comunicação, mas de negócio. Uma vez, quando eu comecei, um pouco antes, eu participava de uma empresa de eventos, que a gente fazia eventos. A gente tinha um cliente, um grande cliente. E esse cliente nos demandava tudo. Era a Universidade em Morumbi. A gente trabalhou para ela. E ela tinha muito setor. Ela tinha institucional, ela tinha comunicação, ela tinha área médica. Para cada um, a gente oferecia um determinado tipo de serviço. Mas a gente ficou na mão deles. E quando a gente ficou na mão, já era. Né? Ela atrasou um pagamento, isso veio em cadeia, quebrou a empresa. Estoura toda a tua operação. Né? E uma outra coisa é melhor ser um pequeno forte do que um grande fraco. Isso eu fui aprender muito tempo depois. Eu tive negócios em Guarulhos e um amigo meu me falou isso, eu fiquei refletindo, ele tinha razão. É melhor você ter um negócio pequeno, forte, consistente, do que você querer sonhar com uma coisa grandiosa e ser frágil. Isso é terrível para os negócios. E eu acho que vale para a comunicação também. Bacana. Uma dica de ouro para quem está começando? Para quem está começando na área de comunicação? Sim. Vamos lá. Olha, teve uma coisa que me influenciou muito, influenciou até hoje, é eu ter feito o intercâmbio. Se você é jovem, se você está aí, tem tempo para fazer isso, tem disponibilidade, depois você vai ter muito compromisso, você vai ter emprego, pai, não sei o quê, não vai dar tempo.
faça o intercâmbio. Isso eu fiz há 20 anos, 25 anos, e até hoje influencia a minha vida o que eu aprendi lá. Sair do país, aprender uma cultura e vivenciar sozinho uma coisa dessa. Eu recomendo isso. Ah, não tem dinheiro para fazer? Tem programas que você trabalha, tem au pair. Subsidiados. Dá para fazer, não é? Desculpa. Mas se determina por isso na sua vida que vai trazer bons resultados. Bacana. Um conteúdo que todo comunicador deve consumir. Comunicador? Olha, eu gosto muito, na área de comunicação, eu gosto muito do Paulo Cuenca. Eu adoro ver o que ele fala sobre marketing digital. Tem muito guru no marketing digital, mas as coisas que ele fala são reais. Né? E deixa eu aproveitar, quero falar aqui de turismo também. Tem um canal que chama São Paulo nas Alturas, que é do Raul Justilores. Eu li o livro dele, ele tem um canal que fala de urbanismo e a maneira de você enxergar uma cidade. Ele vai na Cidade do México, ele vai para o exterior, olha como é que os caras fizeram. Ele está indo em São Paulo, olha o que São Paulo está fazendo de errado. Então ele está dando umas dicas preciosas, assim, consultorias gratuitas e exemplos que a gente pode se mirar. Eu adoro, chama São Paulo nas Alturas. Muito legal. Danilo, para a gente fechar, eu tenho um outro trecho aqui que eu faço ping-pong, que são perguntas curtas e respostas curtas também. Queria fazer contigo. Você falou de alguns aqui já, mas você tem um livro que te transformou? Um livro? Olha, eu vou recomendar esse para Guarulhos, né? Leiam Guarulhos Tem História. Esse livro, para você entender a cidade, é muito bom. Um conselho dos seus pais que você nunca esqueceu? 2. Dinheiro não aceita desaforo. Meu pai falou isso. E fama de rico e inteligente nunca se nega. Essa é ótima para a vida. Muito bom. Um nome na sua lista de inspirações profissionais? Inspirações profissionais? Alguém que você se espelha? Cara, eu tenho dificuldade de achar uma pessoa que faz o que eu faço, né? Eu gosto muito do trabalho do Tony Sando, que é meu companheiro de São Paulo, né? Que ele é o presidente do Visite São Paulo. A maneira como ele gera a entidade, a gente procura caminhar com o que ele está fazendo. Eu aprendo muito com ele. Então. Legal. Um lugar de Guarulhos, um só, que sempre te emociona? Um lugar que me emociona, porque parece o Anel Viário. Não. Eu moro na Vila Galvão, mas sempre que eu procuro ir para qualquer lugar de Guarulhos, eu vou pelo Anel Viário. O Anel Viário é aquela coisa curvilínea, cheia de árvores e tal. Minha vida passou ali, então toda vez que eu ando pelo Anel Viário, é a memória do trem, né? A memória de tanta coisa, é um lugar que me toca na cidade. Bacana. Um evento que Guarulhos ainda precisa ter? Um evento? Não, eu acho que a gente precisa trabalhar bom sucesso. O evento existe e a gente precisa trabalhar melhor ele. O aniversário da cidade também é um começo. É um começo. Trabalhar de maneira legal. Se Guarulhos fosse um personagem de um filme, de uma série, quem seria? Poxa vida, personagem de uma série? Não... Como é que eu vejo Guarulhos, né? Muito difícil essa, não sei. Qual seria, né? Eu fiz uma pesquisa uma vez para tentar descobrir o que é Guarulhos, né? E a maioria das pessoas acham que Guarulhos é uma cidade jovem, né? E Guarulhos não é. Então teria que ser um personagem assim dúbio, tal, não sei. Tranquilo. Se você pudesse voltar no tempo e falar com o Danilo jovem, no começo de carreira, pensando no futuro, o que você diria para ele? Termine as coisas. Termina. É importante a gente ter, não é iniciativa. Iniciativa tem que ter, mas mais importante é ter terminativa. Você pode começar alguma coisa, mas termina essa, depois você vai para outra. Ou vai para outra, mas com a mensagem que você tem que terminar as coisas. Conclui. Né? E isso vai adquirir experiência e tal. Bacana. Danilo, faltou te perguntar alguma coisa? Não sei, cara. É que o tempo é curto. O tempo é curto, acho que não. Eu acho que é isso. Vou aproveitar a sua audiência, que você está falando com gente de comunicação, né? E deixar essa mensagem. Eu acho que está todo mundo passando por um processo. A gente consome comunicação de maneira diferente. A gente está vendo os canais mudando. E eu acho que tem uma oportunidade da gente ser
ter um veículo de Guarulhos, ter alguma coisa de Guarulhos. Pode ser empreender um veículo, pode ser um projeto, pode ser o que for. Eu acho que tem espaço e a gente precisa disso. A cidade urge por isso. Bacana. Obrigado pela tua presença, Danilo, por dividir um pouco da tua história com a gente. É um prazer te receber. Obrigado pelo papo. Obrigado também para você que nos assistiu. Obrigado pelo Rafael que estava comandando a nave aqui. Lembrar você de se inscrever no canal da Lupacom no YouTube e no Spotify, que é por onde a gente transmite o LupaCast. Seguir as redes sociais da Lupacom, as redes são essas que estão aparecendo aqui na sua tela. Dá o seu like aqui no vídeo, compartilhe com os amigos, comente, mande sugestões de pauta, crítica. Sua opinião é sempre muito importante para todos nós, porque release a gente até lê, mas papo bom de comunicação é aqui. Um abraço e até a próxima.